Olá! O grupo RCS Tecnologia na Engenharia apresenta agora o módulo 4 do nosso curso de CBA-SI, curso básico de Segurança na Indústria. Vamos iniciar? Vejamos o nosso conteúdo programático. Acidente do trabalho, conceitos, classificação, riscos, causas, consequências, registro e investigação. Legislação e inspeção de segurança, legislação pertinente, conceitos, tipos, importância, CIPA, norma regulamentadora 5, conceito, a importância da CIPA nas empresas, objetivo da CIPA, responsabilidades, EPI, norma regulamentadora 6, a importância dos EPIs, responsabilidades, utilização e conservação, EPC, combate ao incêndio, princípios básicos do fogo, classes de incêndio, agentes extintores, métodos de extinção, primeiros socorros, conceito, etapas básicas, avaliação das vítimas, análise secundária, prevenção e cuidados. Falaremos agora sobre o combate ao incêndio. Princípios básicos do fogo, classes de incêndio, agentes extintores, métodos de extinção. Afinal, qual o significado do combate ao incêndio? Vejamos. A prevenção e o combate ao incêndio trata-se de uma ou mais medidas preventivas e combativas que são utilizadas para evitar ou eliminar o incêndio. Nas ações preventivas, podemos citar a conscientização das pessoas presentes no ambiente sobre as formas de evitar um princípio de incêndio. Combate ao incêndio, princípios básicos do fogo. Vejamos. Conceito de fogo. O que é fogo? Reação química, física e exotérmica, resultante da união do combustível ativado pelo calor. Fogo é combustão, é uma reação química de oxidação com o calor. Falamos agora sobre o combate ao incêndio, o princípio básico do fogo. Quais sejam combustível, oxigênio e calor. Esses são os 3 princípios básicos do fogo. E é importante salientar que é fundamental conhecermos a teoria básica do fogo e os elementos que compõem o fogo, para que possamos entender as relações existentes quanto à forma de início, propagação e de extinção de incêndio. Ainda falando sobre combate ao incêndio, princípios básicos do fogo, vejamos. Combustível. São substâncias que liberam energia durante a reação química com o comburente. Os combustíveis são substâncias capazes de liberar alta quantidade de energia, sob a forma de calor, ao reagir com o material comburente. Geralmente, o oxigênio é uma reação de combustão. Boa parte dos combustíveis é constituída por átomos de carbono e hidrogênio. Vale salientar, boa parte dos combustíveis, ok? Sendo o gás carbono, CO2, gás carbônico, CO2, e a água, os produtos da combustão. Então vejamos, dentro dos princípios básicos do fogo, se não houver combustível, não tem calor, porque no tetraedro do fogo nós precisamos de comburente, combustível, calor e a reação em cadeia. Se faltar um desses elementos, não existe o fogo, ok? Tratando ainda sobre os princípios básicos do fogo, vejamos. O que é calor? Calor é o elemento que dá início ao fogo, que o mantém e amplia. O calor é o elemento responsável para iniciar a combustão. Basicamente, trata-se da energia térmica em trânsito movida pela diferença de temperatura entre 2 corpos. O calor é a energia térmica que passa de um corpo com maior temperatura para o outro com menor temperatura. Quando não há diferença de temperatura entre 2 corpos, não existe o calor. Sendo assim, não existirá, mas afinal,
O que é o comburente? O que sabemos sobre o comburente? É o oxigênio presente em quase todas as combustões. Em ambiente com pouco oxigênio, o fogo não tem chamas. Entretanto, naqueles onde o oxigênio é abundante, o fogo tem chamas brilhantes, atingindo elevadas temperaturas. Afinal de contas, qual a diferença entre combustível e comburente? Vejamos. O combustível é a substância utilizada para produzir a energia térmica, enquanto o comburente é a substância oxidante. Já vimos sobre o combustível, sobre o comburente e sobre a energia, que é o calor. Mas afinal de contas, nada disso terá efeito se não houver um item crucial, que é a reação em cadeia. Vejamos, o que é a reação em cadeia? É o processo de sustentabilidade da combustão pela presença de radicais livres que são formados durante o processo de queima do combustível. Ou seja, se não houver a reação em cadeia, que é o processo dos três juntos, para que haja reação em cadeia, tem que ocorrer ao mesmo tempo o combustível, o comburente e o calor. Se não tiverem os três ativos no mesmo momento, não existe a reação em cadeia. E se não houver a reação em cadeia, o que nós chamamos de tetraedro do fogo, não haverá fogo. Falando sobre a classe de incêndio, vamos falar da classe A. Classe A é o incêndio em materiais sólidos combustíveis, exemplo, madeira, papel, tecido, borracha, etc. Esses materiais apresentam duas propriedades. Deixam resíduos quando queimados, brasas, cinzas, carvão, queimam em superfície e em profundidade, ou seja, eles queimam por inteiro. Falamos agora sobre a classe de incêndio B. São aqueles que ocorrem em líquidos e ou gases inflamáveis, queimam em razão da área. Exemplo, gasolina, graxa, tinta, GLP, hidrogênio. Falaremos agora da classe de incêndio C. São os que envolvem equipamentos e aparelhos elétricos energizados. Antes de extinguir, eliminar o fogo, deve ser desligada a fonte de energia elétrica quando os equipamentos são desenergizados. Exemplo, quadros de distribuição, painéis, motores elétricos, computadores, transformadores, capacitores e outro. Por quê? É importante fazer essa verificação e desenergização, porque muitos equipamentos eles possuem um acúmulo de energia residual. A energia residual é a eletricidade estática residual, que permanece no equipamento energizado mesmo após ele ter sido desligado. Então é muito bom verificar e retirar de perto do princípio de incêndio qualquer equipamento que já esteja desenergizado, porém pode ser que ainda tenha a energia residual e a mesma pode atrapalhar, dificultar o combate ao incêndio, podendo até propagar e aumentar o nível. Vejamos agora a classe de incêndio D. São os incêndios que ocorrem em metais pirofóricos, tais como zircônio, titânio, potássio, zinco, sódio, lítio. Para sua extinção, devem ser utilizados agentes extintores. Agentes esses que são capazes de depositar nas chamas agentes extintores à base de sais especiais, que são capazes de isolar o metal do oxigênio, levando ao resfriamento e, consequentemente, à rápida extinção das chamas. Falaremos agora sobre os agentes extintores. Água. Extintor de água. É o agente extintor universal.
A sua abundância na natureza e as suas características de emprego sob diversas formas possibilitam uma boa aplicação em incêndios. Porém, ocorre a desvantagem desse agente ser condutor de corrente elétrica. Com isso, já é evidente que não se pode utilizar esse agente extintor em equipamentos elétricos energizados ou com energias residuais, por muitos motivos. O primeiro é que a pessoa ou as pessoas envolvidas nesse combate ao incêndio podem ser atingidas por uma descarga elétrica. Outro motivo importante é que o equipamento fatalmente será danificado. Falaremos agora do agente extintor gás carbônico, CO2, o dióxido de carbono. É um gás incombustível, inodoro, incolor, mais pesado que o ar. Não é tóxico, mas a sua ingestão em excesso provoca asfixia. Atua por abafamento e, secundariamente, por resfriamento. Dissipa-se rapidamente quando aplicado em locais abertos. Não conduz corrente elétrica, nem danifica materiais eletrônicos, ou seja, este é o ideal para ser utilizados em equipamentos energizados. Isso significa que as chances de danificar o equipamento após a utilização é mínima. Falaremos agora do agente extintor pó químico seco, o PQS. É um composto químico que atua por abafamento. Não é tóxico, mas a sua inalação em excesso provoca asfixia. Por ser corrosivo, o uso deste agente pode danificar os eletrodos, os eletroeletrônicos. Não conduz corrente elétrica. Porém, o que foi dito, e nós sabemos que ele sim pode ser utilizado em equipamentos energizados, porém ele vai danificar o equipamento. E após o combate ao incêndio, esse equipamento se tornará um prejuízo. Ok, pessoal? Vejamos, falaremos agora do agente extintor espuma. Espuma, solução aquosa obtida através de reação química ou processo mecânico. Atua por abafamento e, em menor proporção, por resfriamento. Conduz corrente elétrica. Então, o que sabemos aqui? Ele atua por abafamento, ou seja, ele retira o oxigênio. Em menor proporção, por resfriamento, ou seja, ele vai na base do fogo. Vai tirar o calor. Conduz corrente elétrica. Vejamos então que não é permitido utilizar este agente extintor em equipamentos energizados ou com energias residuais, pois ele é um condutor de energia, ele conduz corrente elétrica, então se torna um risco a mais, um agravo a mais, se for utilizado da forma inadequada. E falando agora sobre os métodos de extinção. Extinção por retirada do material, o isolamento. Esse método consiste em duas técnicas: retirada do material que está queimando, retirada do material que está próximo ao fogo. Retirando o material que está queimando, os demais não vão queimar, se esse material for possível de ser retirado. Porém, nem sempre é possível retirar o material que está queimando, devido à proporção do fogo. Com isso, é prioridade que retire os materiais ao redor, para que evite assim a propagação. Com isso, nós evitaremos a propagação do incêndio, ou seja, um princípio de incêndio nós conseguimos combater com um extintor, um agente extintor. O princípio, se nós não tivermos a sabedoria, o entendimento, o conhecimento de como agir, infelizmente, esse princípio de incêndio se torna um incêndio de grandes proporções. E aí, o extintor já não resolve mais. Aí nós temos que chamar imediatamente o corpo de bombeiros. Tratando ainda sobre o método de extinção,
falaremos sobre a extinção por retirada do comburente, o abafamento. Este método consiste na diminuição ou impedimento do contato de oxigênio com o combustível. E o principal exemplo de comburente existente é o oxigênio. A maior parte das reações de combustão tem como comburente o oxigênio. O ar atmosférico possui em torno de 21% de oxigênio. Se a porcentagem de oxigênio estiver abaixo de 13%, ele não será mais capaz de alimentar a combustão. Falando ainda sobre o método de extinção, falaremos extinção por retirada do calor, o resfriamento. Este método consiste na diminuição da temperatura e o combustível não gera mais gases ou vapores e se apaga. Basicamente, o método de extinção por resfriamento consiste na extinção do fogo através de diminuição da temperatura e, consequentemente, do calor presente no local. O grupo RCS Tecnologia na Engenharia finaliza aqui o módulo 4 e aguardamos vocês no módulo 5. Obrigada!